Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Alekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores neste maravilhoso canal e que tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos, em particular hoje, Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original. E graças ao Eterno já estamos no capítulo 8 de Atos e muitas lições temos aprendido até aqui e dessa forma amadurecendo o nosso relacionamento com o Eterno, a nossa caminhada em Teshuvá, isto é, de retorno ao Eterno, e conhecendo mais e mais a Torá de Adonai, isto é, as suas instruções, a sua palavra, com estas narrativas de Lucas em sua carta escrita a Teófilos, que é a carta de Atos. Pois em muitos momentos ele faz citação à Torá, aos profetas, aos escritos. Então é de suma importância nós termos compreensão das narrativas de Lucas nessa carta, porque ela nos traz o comportamento dos emissários, dos Shalichim, que aprenderam com Yeshua a respeito da Torá, da obediência a ela, e como se deu a vida deles nesse período. Na aula anterior, nós estudamos a respeito de Shaul, foi uma aula diferenciada, é um momento especial, Shaul, como eu disse, né? anteriormente. E ali a gente pode ter uma noção de quem é Shaul, pois ele é apresentado no final do capítulo 7, início do capítulo 8 já. Então precisávamos fazer esse adendo, fazer essa menção a ele, pois é muito justo isso, devolver a Shaul quem ele realmente é, quem ele sempre foi, um Yehudi, um judeu, tá bom? Isso, os detalhes disso nós comentamos na aula anterior, portanto, se você não chegou a acompanhar, eu lhe convido a assistir o vídeo da aula anterior, tá bom? E aí você vai ter uma noção mais completa a respeito do que eu estou falando aqui sobre Shaul, conhecido pelas nações como Saulo, também chamado Paulo. Tá? Ok, no estudo de hoje vamos dar sequência aos versículos do capítulo 8 e sempre dessa forma, tá bom? Absorvendo as lições, colocando em prática no nosso dia a dia. O que da Torá está presente nas narrativas de Atos, pois existem muitos relatos pessoais, situações, coisas que aconteceram e que é importante nós observarmos os detalhes disso, tá bom? Então, mas antes de iniciar, como eu sempre faço, quero aqui agradecer a todos os nossos irmãos pelo carinho, pelo incentivo, tá bom? Pela sua companhia, por estar aí com você na sua casa, mesmo que virtualmente, tá bom? Shalom a todos daqui de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, bem como a todo o estado do Amazonas, ao meu querido estado do Pará, a minha querida Belém, os nossos irmãos de Belém, né? E todos do nosso querido Brasil, tá bom? E de todos os países que nos acompanham, que nos prestigiam, tá bom? Nossos irmãos em Israel, em Eretz Israel, tá bom? Shalom lekulam, shalom para todos. Ok, então vamos dar início já nesse momento, tá bom? Agradeço também as mensagens, certo? Que os irmãos escrevem aqui após os vídeos, tá bom? É sempre bom esse feedback para saber como é que tá a nossa didática, se está chegando direitinho, tá bom? Muito obrigado. Toda rabá. Então vamos ao texto. Nos acompanhe, por favor. Estamos no versículo 5 do capítulo 8 de Atos.
E o texto diz assim: Vairet Filipos, e descia Filipos, Filipe, tá bom? Você conhece como Filipe. Este Filipe não é o Filipe que faz parte dos emissários, é outro Filipe, tá bom? Conhecido entre eles, portanto dá a entender que não era só Filipe Shaliach, melhor dizendo, o emissário que tinha esse nome. Dentre eles, dentre esse grupo, haviam outros Filipe, e este é um deles, tá bom? Vairet Filipos, e descia Filipos el ir Shomron, para uma cidade de Shomron, de Samaria. Vaikra Beazneihem, e anunciava et Kiriat Hamashiach, e anunciava sobre os ouvidos deles em Kiriat o Mashiach, o ungido. A palavra Mashiach, você que está chegando agora, tá certo? Que talvez muitas palavras sejam novidades para você, e eu entendo isso muito bem, tá certo? Entendo perfeitamente. Quando também iniciei o meu caminho de retorno ao Eterno, as suas mitzvot, as suas ordenanças, a sua Torá, muitos termos que se fazem presente aqui nos estudos eram novidades para mim. E agora a gente já vai se familiarizando, né? Por isso que é importante, sempre quando possível, você falar o nome das pessoas que são citadas no texto, a fonética, o som original, que é em hebraico, para que você se acostume. É o nome deles, tá bom? E geralmente a gente faz assim, aqui nos estudos. A gente diz o nome original e depois como é conhecido entre as nações, para que quem está chegando agora se familiarize, saiba de quem a gente está falando, tá bom? Então isso é um cuidado, um carinho todo especial que nós temos pelos nossos irmãos que estão chegando agora, que estão iniciando o seu caminho de retorno ao Eterno, tá bom? Então, como eu estava dizendo, a palavra Mashiach, aqui eu vou marcar com o marca-texto, o Mashiach, que em hebraico, aqui ó, vou marcar também em amarelo, Ha-Mashiach, tá certo? Aqui nós temos o artigo definido, certo? Esse re inicial, o, a, os, as, do, da, dos, das. Então é Ha-Mashiach, o Mashiach, que significa o ungido. Ungido, isto é, separado pelo Eterno para uma missão especial. Estão se referindo aqui, Lucas está se referindo a o nosso Mashiach, Yeshua, certo? Yeshua. Então, Filipe descia para uma cidade de Shomron. E aqui tem algo muito interessante para a gente já ir se familiarizando. Sempre quando se sai de Jerusalém para ir para qualquer parte do mundo, nós dizemos que estamos descendo, porque Jerusalém é uma cidade, é um local em que o Eterno escolheu para ali fazer habitar o seu nome, entendeu? Portanto, é um lugar de grande elevação, isto é, de grande importância. Então, já que é um lugar muito elevado, né? Inclusive é uma montanha, inclusive, né? Realmente é um local literalmente alto. Alto de duas formas, no sentido físico e no sentido da importância diante do Eterno e diante de todos que seguem a Torá, que seguem as instruções do Eterno. Então, já que é um local elevado, isto é, de grande importância, quando você sai dele, você está descendo, ok? Então, da mesma forma, agora quando estamos a caminho de Jerusalém, dizemos que nós estamos subindo a Jerusalém, certo? Mesmo que o relevo, de repente, de um local que seja até mais alto que Jerusalém, então, obviamente, se diria, vamos descer a Jerusalém, porque esse outro suposto lugar seria maior que
Jerusalém, entende? Mas não, mesmo se o relevo for maior, mais alto que Jerusalém, por se tratar de Jerusalém, mesmo que descendo na direção dele, se diz, estamos subindo para Jerusalém. Interessante, né, a gente observar isso, porque agora a gente começa a perceber alguns detalhes sobre qual o significado de cada palavra que é utilizada por Lucas, né, que escreve esta maravilhosa carta. Certo? Então eu trouxe aqui um mapa para a gente analisar aqui o seguinte. Ó, aqui em vermelho nós temos Jerusalém, e aqui uma seta indicando para onde Filipe estava caminhando, que é Kiriat, certo? Kiriat. Ok, inclusive a palavra Kiriat, isso nos lembra também Yehuda, conhecido pelas nações como Judas, certo? Muitos pensam que o nome dele é Judas Iscariote, mas o nome dele não é Iscariote, é Yehuda Ish, que quer dizer homem, Criote. Aqui aí vem de Criate, né? Criote, Criate, que tem uma flexão aqui, tá bom? Aqui é a palavra em hebraico, Criate. Então o nome dele não é Criote, mas é Yehuda Ish Criote, Yehuda homem de Criote, que é o local de onde ele veio e se tornou discípulo de Yeshua, ok? Certo, então aqui com esse mapa você tem uma noção do que é, né? Então quando se sai de Jerusalém, está descendo para qualquer parte, de qualquer ponto em que você se dirija, tá bom? Você está descendo, por isso diz o texto que ele descia, tá bom? Então nesse momento, olha só, nós precisamos, antes de ler os textos seguintes, que é o verso 6, deixa eu compartilhar com você algo que talvez você não saiba e que está muito presente nos relatos dos escritos nazarenos, que é o seguinte: havia uma certa inimizade, uma não compreensão entre muitos dentre o povo de Israel em relação aos samaritanos, ao povo ou às cidades de Shomron, tá certo? Samaria. Então, a gente percebe em muitos momentos, inclusive tem uma parábola de Yeshua que fala sobre o bom samaritano. Isso soa meio estranho no ouvido de muitos na época, porque para aqueles que não eram de Shomron, de Samaria, não soava bem, não se dava muito bem com os samaritanos. E eu vou já falar por quê, tá? Então, quando Yeshua propõe uma parábola do bom samaritano, isso vem para quebrar esse paradigma, quebrar essa situação desse endurecimento em relação a como lidavam com seus irmãos, nesse caso de Samaria, de Shomron, certo? Então veja bem, o que acontece? No ano, deixa eu colocar aqui uma mapinha, isso. No ano 931 antes da Era Comum, tá certo? Acontece a morte de Shlomo HaMelech, o rei Salomão, tá certo? Após isso, após a morte dele, acontece a divisão do povo de Israel em dois reinos, o reino do norte e reino do sul, tá bom? O reino do norte tinha 10 tribos, enquanto que o reino do sul apenas 2, tá certo? Então, a gente já percebe aí um certo desentendimento dentre o povo de Israel, tá certo? O reino dividido. E a gente sabe que um reino dividido, como está registrado, inclusive, no Tanar, ele não subsiste. Um reino dividido não subsiste, tá bom? Então, olha só.
O que acontece? O Reino do Norte, com as 10 tribos, certo? O Reino do Norte, tinha o Monte Gerizim, ou melhor, sim, o Reino do Norte, que são as 10 tribos, tinha o Monte Gerizim como o local onde se devia adorar ao Eterno, certo? Onde se deveria se dirigir para encontrar o Eterno. Isso devido à divisão que havia, ou que passou a existir, entre esses dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Então, repetindo, Reino do Norte, as 10 tribos, eles adoravam o Eterno no Monte Gerizim. Enquanto que o Reino do Sul adorava o Eterno em Jerusalém, portanto no Beit HaMikdash, na Casa da Santidade, tá bom? Então, o que acontece? Quando foi no ano 722 antes da Era Comum, o reino assírio, ele conquista em primeiro lugar o Reino do Norte, certo? E ao conquistar o Reino do Norte, ele expulsa boa parte, uma boa porcentagem do povo de Israel que estava ali no Reino do Norte. E pessoas de outras nações, pagãos, passaram a habitar ali. Tudo isso movido pela Assíria, certo? Isso, obviamente, o Eterno, na verdade, permitiu que isso acontecesse. Então, o próprio comportamento do povo de Israel do momento conduziu a essa situação. E aí, com esses pessoas de outras nações passando a viver ali, na região do Reino do Norte, então estes passaram a se casar com alguns Yehudim, alguns judeus. E a partir daí vem uma mistura entre judeus e pessoas de outras nações, certo? É aí que é a origem dos samaritanos, tá certo? A partir dessa mistura de Yehudim com pessoas de outros povos. Por isso que o Reino do Sul, certo? Não reconheceu justamente os samaritanos como sendo Yehudi legítimos. Então, essa discussão perdurou, certo? E perdura até os dias de hoje. Infelizmente, nesse sentido, então, devido a essa mistura, houve essa desavença, esse desentendimento entre irmãos da mesma nação, e, portanto, por isso que os samaritanos realmente adoram ao Eterno no Monte Gerizim e não em Jerusalém. E a gente vai ver isso, inclusive, nos escritos nazarenos, tá certo? Além disso, os samaritanos eles reconhecem apenas a Torá como inspirada pelo Eterno, tá bom? Também eles negam Jerusalém como sendo o local em que se deve realmente encontrar o Eterno e que o Eterno escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Com todo o significado do que é Jerusalém para o Eterno diante das nações, tá bom? Além disso, em Neemias, no capítulo 2, verso 19 e também no capítulo 4, verso 2, está registrado a respeito dos samaritanos resistindo à reconstrução de Jerusalém por parte de Neemias. Óbvio, né? Já que eles não consideravam Jerusalém como sendo o local que o Eterno escolheu para lhe fazer habitar o seu nome, então agiram contra a essa investida, a esse objetivo de Neemias. Tá entendendo? Mas por que eu estou fazendo esse contexto e te explicando para você a respeito disso? Porque quando Filipe ele desce a uma das cidades de Shomron, certo? Em Criate, obviamente ele vai levar justamente aquilo que eles creem que é a Torá, certo? Então ele não chega ali falando dos profetas, os samaritanos não creem nos profetas, creem na Torá. Ok, tá certo? Pelo menos a Torá, ok? Ok, Torá. Quando ele leva a Torá,
Olha só o que acontece. Detalhe, gente, não que eles não conhecessem, não que os samaritanos não conhecessem a Torá. Conheciam? Conheciam. Mas a Bessorá, as boas novas, isto é, a Torá, da forma como Yeshua, nosso Mashiach, viveu ela de uma forma tão elevada e ensinou, dessa forma eles não conheciam. E é essa Torá, essa Bessorá, essas boas novas, essa prática de Torá, conforme ele aprendeu, que ele vai levar aos de Shomron, aos de Samaria, em Kiriat. Tá bom? Então vem aqui o verso 6. Olha o que diz aqui. Vayakshev Hamom Ha'an El Imrei Pilipos, e ouvia com atenção a multidão da cidade para o que dizia Filipe. Belev Echad, em um só. Echad quer dizer um. Belev pode ser esse B aqui, em, no, na, por, pelo, pela, sobre, com, dentro de. Tudo isso só nesse B aqui, na inicial, tá? Nesse caso é em um só coração. Isto é, eles estavam juntos ali, conectados, unidos e ouvindo o que Filipe estava falando. Olha que incrível. Que chameu, pois ouviam, Gam, Raul, pois ouviam os sinais e viam, pois ouviam e também viam, Gam, Raul, e viam, et Hautot Asher Asa, e viam os sinais que realizavam. Olha só. Então, havia muitos sinais que estavam sendo realizados ali. E o que são estes sinais que Filipe, juntamente com os seus companheiros, mas é citado aqui Filipe, obviamente ele não estava só, mas quais sinais eram realizados ali? A gente vai ver aqui mais adiante, e eu já digo para você que se refere a pessoas que estavam enfermas, que eram curadas, por exemplo, pessoas que eram oprimidas, então eram ali libertas, que é o assunto dos próximos textos, né? Então saiba, muitas curas, muitos milagres aconteciam ali, e eles não só ouviam, mas também viam aquilo acontecer diante dos seus olhos, né? E aí, ao ler o verso 6, nós lembramos aqui do que certa vez Yeshua, nosso Mashiach, falou, né? E aqui eu trago para você um texto que está em Yohanan, capítulo 14, verso 12. Apenas o 12, tá certo? Olha só que interessante. Aqui nós vamos ver como é o comportamento de um verdadeiro mestre da Torá. Yeshua, nosso Mashiach, tá? Como é que se comporta um verdadeiro professor da Torá? E por que Yeshua é o nosso modelo de professor, de mestre, de rabi? Olha só que incrível. Olha só a humildade de Yeshua e que Yohanan registrou. Diz assim o texto, Yohanan, João, capítulo 14, verso 12. Olha só as primeiras palavras dele. Amém. Amém. Inclusive, essa palavra está presente nas aulas de hebraico, hein? Quem está assistindo às aulas de hebraico já está familiarizado com essa palavra, né? Então, olha só, a palavra amém, quando Yeshua fala, só aqui para quem está chegando agora, e que aí talvez ainda não sabe, não pense que a palavra amém, essa expressão, significa que assim seja. É assim que as nações conhecem, né? Tudo bem. Mas a palavra amém não significa que assim seja. Tá certo? Amém, na verdade, é um acróstico
cujas letras são as iniciais de uma palavra, cada uma delas, certo? É a primeira letra de uma palavra. A letra Aleph, a letra Men e a letra Nun, Sufit. Sufit quer dizer final, ou Nun Sufit. Então vamos lá. Por que Yeshua diz Amém, Amém? Ele repete. É porque, sendo um acróstico, e o acróstico é esse. Vamos lá. A letra Aleph representa a palavra Elohim. Elohim, o eterno, o criador, tá? A letra Aleph. A letra Men, ela simboliza a palavra Meler. Por isso começa com a letra Men aqui, ó. Marquei em vermelho para você ver a conexão aqui, ó, tá bom? Então, a letra Men, Meler, que quer dizer rei, rei, tá bom? E a letra Nun, formando aqui, ó, Aleph, Men, Nun, Amém. A letra Nun é a primeira letra da palavra Neeman, Neeman, que quer dizer fiel. Portanto, quando Yeshua diz Amém, ele está dizendo Elohim, isto é, o eterno é rei fiel. O eterno é rei fiel. E ele não diz amém no final, ele diz sempre no início. Olha só, no início. Então, seguindo aqui. Amém, amém. Elohim é rei fiel, Elohim é rei fiel. Ani Omer, olha só, eu digo Lachen para vocês. Hamamim, os que confiam em mim. Hamamim bi, os que confiam em mim. Et Hamassim. Quando ele diz, só voltando aqui, os que confiam em mim, eu já coloquei aqui na tradução e chamei a atenção aqui. Quando eu digo chamar atenção, por favor, não me entenda mal, tá? Chamar atenção não é falar mal, é ralhar, né? Como a gente diz aqui no norte. Ralhar, brigar com a pessoa. Não, não, não. Chamar atenção é dar uma atenção especial para o que eu estou apresentando para você. Então eu sublinhei aqui, ó, os que confiam em mim. Hamamim bi. Quando ele diz esse mim, obviamente se refere a Yeshua, pois é ele que está falando. Mas, gente, repara sempre que quando ele fala como se fosse a própria Torá falando com os seus discípulos, certo? Os seus Talmid. Então, Yeshua barra Torá, isto é, a Torá. Os que confiam em Yeshua, isto é, os que confiam na Torá, pois ele está falando da Torá. A Torá... Ô, irmão Raimes, estou chegando agora. Não sei o que é Torá. Meu amigo, Torá são os 5 primeiros livros de sua Bíblia que você tem aí, tá? Que talvez você conhece com uma expressão grega que é Pentateuco, né? Pois é, se popularizou mundialmente com essa expressão, Pentateuco, tá? Torá, tá bom? A palavra Torá significa instrução, ensino. E é muito importante você conhecer essa palavra, tá certo? Torá, porque ela aparece constantemente nos estudos aqui, tá certo? Afinal, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, repetindo, são a palavra do Eterno. E que não haja dúvida disso, tá bom? A Torá é a palavra do Eterno, porque foi ele mesmo quem falou. Certo? Por isso é a palavra dele. É bem óbvio, né? É bem óbvio. É a palavra do Eterno porque ele falou. Ele falou no Sinai. E ao longo da caminhada do povo de Israel no Egito, ele foi explicando os detalhes destes 10 pronunciamentos que ele fez no Sinai. Certo? Fazendo os pormenores, os detalhes, como é que se aplica cada um dos 10 princípios das 10 palavras. Tá bom? Ok, então, os que confiam em mim, Yeshua, isto é, na Torá, olha aí. Asher ani ose, os feitos que eu faço,
e a C farão também vocês. Ganhu ugdolot mele e a C que ele avi anochi roler. Os feitos que eu faço farão também vocês, e maiores. Olha só, vegedolot. Eu vou marcar aqui com marca-texto para dar esse destaque. Vegedolot. E maiores. Pronto. Maiores foi o que eu marquei aqui sublinhado. Olha aí. Preste bem atenção, tá? Para você não se perder aqui na linha de raciocínio. Então, o que ele fazia, o que Yeshua realizava, os sinais que ele realizava, a Torá, lembra, a Torá, as pessoas às vezes têm uma memória muito curta em relação a isso. Eu vou dar aqui uma atenção especial para isso. Por favor, eu não sei, você, meu irmão, eu não sei por quanto tempo talvez você olhou, entre aspas, olhou para Yeshua, estou falando do texto, sem perceber a Torá nele, nas suas palavras, no seu ensino, tá? Então, chegou o momento, está mais do que na hora, de você começar a perceber a Torá, a palavra do Eterno, nas palavras de Yeshua, no seu modo de viver, na sua prática do dia a dia dela, da Torá. Entendeu? Os mandamentos, para ficar mais acessível, né? É isso que eu estou falando, os mandamentos. Mas o Eterno não mandou, Ele falou. E aquele que o ama, lhe obedece. Entendeu? Eu falo assim os mandamentos que é para quem está chegando. Você que já tem tempo, eu sei que você já sabe. Eu sei. Tá bom? Então tenhamos sempre paciência, porque tem sempre irmãos novos iniciando conosco. Então olha só, quando Yeshua fala, meu irmão, automaticamente lembre da Torá. Nunca esqueça disso. Por favor. Tá certo? Lembre. Quando Yeshua fala, lembre da Torá. As pessoas fixam a sua percepção, a sua visão, a sua atenção para Yeshua, homem, né, que de fato, ser humano, e esquecem da Torá, tá certo? Então a gente tem que começar a ter essa percepção dos dois ali, tá certo? Yeshua, ele fala como se fosse, ele não é, gente, a Torá que encarnou, que se tornou uma carne literalmente, mas é uma forma de dizer, inclusive de Yohanan, nos primeiros capítulos de sua carta, certo? Quando diz que a palavra se fez carne, é uma expressão, gente, não quer dizer que literalmente isso ocorreu, essa metamorfose. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado para você não seguir o caminho da idolatria, muito cuidado, tá certo? Muito cuidado. Então, procure observar bem a presença, a presença marcante da Torá nas palavras de Yeshua e no seu modo de viver, no seu modo de praticá-la, tá? Então, olha só, os feitos que eu faço, Yeshua falando, farão também vocês, e maiores que estes farão. Olha que incrível. Por que eu marquei em amarelo o termo maiores? E maiores. Vegedolot. A palavra aqui é gadol. O gimel, dalet, lamet. Gadol quer dizer grande, maior. Certo? Então aqui dentro do contexto se encaixa melhor traduzido a palavra maior. Maiores porque está no plural. Ot no final. Esse rolen vav e o tav. Tá? Vegedolot. E maiores que estes farão. Eu não sei quantas vezes também você já leu esse texto, mas pode ser que talvez você não tenha percebido o que eu vou comentar com você agora, tá bom? Pode ser, tá bom? Então vamos lá. Por que Yeshua disse que também os seus talmid, seus discípulos, também fariam os mesmos sinais que ele fez
e maiores do que ele fez. É incrível. Meus irmãos, lembre-se, Yeshua, nosso Mashiach, ele era o professor daqueles 12 discípulos Talmidim. O professor, o mestre, olha só, eram os alunos dele. E aqui vem um fator muito interessante que eu falei no início, né? Todo bom professor, e agora eu vou abranger isso, tá? Yeshua está falando da Torá, eu vou abranger isso para outras áreas também. Todo bom professor, humilde que é, o maior desejo do seu coração é que os seus alunos possam fazer ou alcançar os mesmos patamares que ele alcançou, conquistar as mesmas coisas que ele alcançou. E não somente isso, ir muito mais longe do que este professor chegou. Isso é uma alegria imensa. Tá? Eu digo isso, gente, porque o meu trabalho secular, o meu trabalho, né, do cotidiano, eu sou professor. Sou professor de física, assim como também é o nosso querido Moré, Renato de Prísio. Shalom, meu querido Moré, professor, Arri, meu irmão, Renato. E todos os professores das mais diversas áreas que existem, né, do conhecimento. Aqui no canal, todos que aqui apresentam são professores, são morim, professores, que é o plural de moré, professor. Tá? Então, olha, todo bom professor tem esse desejo em seu coração de que aqueles que estão aprendendo com ele possam compreender e aprender como eles hoje compreendem e compreenderem e irem muito além do que nós, professores, somos hoje. Quem que nos ensina isso? Yeshua, nosso Mashiach. Eu sei que nessa hora talvez alguém pode talvez pular da cadeira, né? Como diz, dar um pulo da cadeira. Mas como assim, irmão Raimes? Como assim uma pessoa ser mais do que Yeshua? Não, não pode. Que isso? Não. Não existe alguém maior do que Yeshua. Meu irmão, talvez você ainda não reparou na humildade do nosso Mashiach Yeshua. Agora vamos voltar aqui para a Torá. Yeshua está falando a respeito dessa forma tão elevada de praticar a Torá que com tanto carinho ele ensinou os seus discípulos. Então a maior alegria dele é ver seus alunos praticando da mesma forma e a partir desse momento indo bastante além do que ele realmente chegou em relação à elevação da Torá. Olha só a humildade dele. Lembrando, Yeshua HaMashiach, o Mashiach, o ungido do Eterno. Yeshua poderia ter outro comportamento, por exemplo, né? Estufar o peito, se achar o bonzão e dizer, é o seguinte, nenhum de vocês vão conseguir chegar onde eu cheguei, porque só eu compreendo a Torá dessa forma, tá? Fique aí no lugar de vocês, ouçam só o que eu tenho para dizer, mas não adianta muito não, porque vocês não vão chegar perto da forma como eu pratico a Torá. Não. Olha só a humildade do nosso Mashiach. Preste bem atenção nisso, tá? E que possamos aprender, absorver essa humildade e colocar em prática em nossa vida. Então, se você, meu irmão, é professor, se você ensina qualquer assunto, qualquer coisa, qualquer área do conhecimento para alguém, dê o seu melhor para que esse alguém, esse seu aluno, possa ir bem mais longe do que você foi. E olha, quando a gente vê isso acontecer, assim, é uma alegria muito grande, gente. Tá? Eu já encontrei alunos meus, por exemplo, da época, na época eu morava em Belém ainda, né? E reencontrava alunos de terceiro ano, já na universidade, se encaminhando para áreas que eu não cheguei a alcançar e que eles já estavam se encaminhando.
Isso é muito gratificante, sabe? A gente poder ver que aquele nosso esforço das aulas, certo? Que você teve horas e horas em pé ao quadro, apresentando ali, resolvendo exercícios, dando exemplos, não foi em vão. Muito pelo contrário, valeu a pena porque você está vendo o seu aluno ir adiante e até mais longe do que você. Isso é muito gratificante. Então é esse mesmo sentimento que Yeshua demonstra estar registrado aqui na carta de Yohanan. Entende? Em outras palavras, ele está dizendo: eu ficarei muito contente em ver que todo o meu esforço em ensiná-los a respeito da Torá não foi em vão. E com certeza não foi em vão. Ele deu o seu melhor pelos seus alunos. E de fato, isso que Yeshua falou aconteceu, né? Muitos sinais foram realizados através dele. Obviamente, é o Eterno quem realiza estes sinais através dos seus servos, aqueles que realmente são um canal para que o Eterno realize seus sinais, os seus milagres no meio do seu povo. E isso realmente aconteceu com os Shalichim. Aprenderam com Yeshua e honraram seu mestre. Olha que incrível. Se de um lado Yeshua se esforçava para que seus alunos fossem tão bons, tão aplicados na Torá, indo bem mais longe do que ele, no sentido de se esforçar em relação à prática da Torá com amor, do outro lado, isto é, os alunos fizeram a sua parte, honraram seu mestre, né? Com exceção de Yehuda Iscriote, que decidiu seguir outro caminho que, obviamente, você já sabe, né, tirando a sua própria vida. Então, aqueles que decidiram seguir a Torá conforme Yeshua ensinou, assim o fizeram, honrando o seu professor, o seu mestre, o seu Rabi, nosso Mashiach, de todo aquele que caminha na direção do Eterno pela Torá. Tudo bem, meu irmão? Eu espero que você não tenha se assustado aí com a humildade de Yeshua em ter dito essas palavras. Não é irmão Raimus, tá? Não é irmão Raimus, meu irmão. É o próprio Yeshua, nosso Mashiach, quem falou isso. Está registrado em Yohanan, capítulo 14, verso 12. Tá bom? Estamos falando de Filipe, né? Filipe, que chegou ali. Verso 7. Então, estes sinais, gente, que foram realizados não só por Filipe, mas os Shalichim, seus companheiros de viagem, tá certo? Aconteceu em vários lugares. Verso 7. Ki Rabim Hausham Asher Ruchot, pois muitos estavam lá, o qual moveres impuros, Ruchot Hatumah, Davku Ban Verena Yatsu Mehen Yatso Vetsauk Bekol Gadol. Olha só. E eles quem? Esses moveres impuros que se apegar. Eu vou ler aqui do início. Pois muitos estavam lá, o qual moveres impuros se apegaram a eles de Chorom. E eles, os moveres impuros, eu coloquei entre parênteses para você saber quando é eles, né? Saíam delas, isto é, das pessoas, e gritavam em grande voz, Bekol Gadol, em grande voz, Unkei Atsamot, e desativados dos ossos. Olha só que ao pé da letra é isso, gente, tá? Unrei Atzamot, e desativado dos ossos, isto é, paralíticos, pessoas paralíticas, Ofisirem Rabim, e muitos mancos al yador, e muitos mancos sobre suas mãos. Isto é, o que é uma pessoa manca sobre suas mãos? Ela usa a sua mão como uma escora, como um apoio para a bacia, tá certo? Para o pulso. Foram
curados. Nirfau, foram curados. Aqui uma ilustração, tá, do que diz o texto no verso 7. Então, muitas pessoas enfermas, é interessante de que diz aqui o texto de Lucas, né, desativados dos ossos, paralíticos. Então, ao ouvirem a Torá apresentada por Filipe, e os sinais que estavam sendo realizados ali, houve realmente um dia muito notável, uma grande alegria tomou conta das pessoas ali naquele momento, tá? E isso acontece sempre quando a pessoa, vamos lá, que está paralítica, isto é, ela acha que está caminhando na direção do eterno, quando na verdade está parada, ela está desativada dos ossos. Mas, falando nisso, meu irmão, eu não sei se você está, quem sabe, ouvindo pela primeira vez esse estudo. Eu não sei se a palavra Torá, que é a palavra do eterno, se você está conhecendo agora, nesse momento. Mas se você está longe da Torá, não conhece a Torá, você ainda está paralítico diante do eterno. Você está inerte, imóvel. Então, uma vez que a pessoa, quem sabe você, que ao conhecer a palavra do eterno está diante dela, estes 5 primeiros livros de sua Bíblia, repito, e que você passa a observá-la, a prestar atenção e praticá-la com todo amor no seu dia a dia, você deixa de ser um paralítico, você deixa de estar parado e começa a caminhar, retornando para o eterno. Lugar onde o ser humano nunca deveria ter se afastado. A palavra do eterno. Não estou falando de nenhuma denominação religiosa, não se trata de voltar para uma religião ou grupo, nada disso. Falando nisso, existe um grande abismo que separa o eterno do ser humano. E o que é esse abismo que separa os dois? Religião. Por causa disso, muitas pessoas ainda estão paralíticas. Estão paradas no meio do caminho. Não estão retornando para o eterno. E a decisão está nas suas mãos, meu irmão, minha irmã, de retornar. Se for para retornar, que seja com todo o coração. Sem empolgação, sem aquele oba-oba, aquela coisa toda. Não, mas de coração, tá? Com sinceridade de querer voltar para o eterno. E aí a nossa relação, a nossa comunicação, o nosso elo com o eterno é direto, tá certo? Quando o eterno fez pronunciamentos no Sinai, ele falou diretamente para as pessoas, para o povo de Israel e para pessoas de outras nações que estavam juntamente com o povo de Israel. E que inclusive o eterno não fez distinção de nenhum deles. Porque a sua palavra é para o ser humano. E quando ele falou no Sinai, ele não falou para a denominação A. Denominação A, obedeçam só até aqui, só até o primeiro e segundo pronunciamento. Denominação religiosa B, quarto pronunciamento é para vocês. Denominação C, religiosa, não. Ele falou para o ser humano. O Eterno não ensinou religião alguma. Ele nos presenteou com a sua palavra, com as suas instruções, que são palavras de vida. Tá bom? Tá dando para você entender, meu querido? E esse peso das costas sai daquele que quer iniciar o seu caminho de retorno ao Eterno, e a prática da palavra do Eterno é um caminho muito leve. Não é um caminho pesado. Se você acha que obedecer ao Eterno é algo pesado, impossível de ser praticado, então você nunca conheceu a palavra do Eterno.
Mesmo, quem sabe, você tendo muitos livros na sua estante. Entendeu? Então, às vezes é duro ouvir. Eu sei que talvez para alguém pode ser duro ouvir isso, mas é preciso que estes tópicos venham à tona nos momentos oportunos, tá? E que esta paralisia já não esteja mais na sua vida, mas que você inicie o seu caminho de retorno ao eterno. Tá bom, meu irmão? Tá? E você vai ver o quão delicioso é servir ao eterno de coração. Aí sim, caminhar na sua palavra, praticá-la no seu dia a dia. Como é maravilhoso estar em dia de Shabat com sua família, descansando. Olha que incrível, né? Mesmo você, quem sabe, que tem a sua escala de trabalho, que ainda não conseguiu ajustar os seus horários, o seu local de trabalho, mas ainda lá no seu trabalho, o seu coração está conectado com o eterno. Você lembra, você sabe que naquele dia é Shabat e você está conectado a ele, colocando em prática na sua vida o quarto pronunciamento do eterno. Olha que incrível. Tá bom? Está nas suas mãos, meu querido, escolher servir ao eterno de coração, como o nosso Mashiach Yeshua nos ensinou a praticar. Tá? E muitos desses sinais, gente, dessas curas eram realizadas pelo Eterno através da vida de Filipe e seus companheiros. Além disso, Lucas destaca, além dos desativados dos ossos, isto é, os paralíticos, ele cita os mancos sobre suas mãos. Olha, Rabim al-Yadô, mancos sobre suas mãos. São pessoas, trazendo aqui como lição para o nosso dia a dia, são pessoas que se autossustentam sobre si mesmas, que não precisam, que acham que não precisam do eterno, que são autossuficientes, que dá conta de tudo. Então, essa falta de confiança no eterno, essa autossuficiência, essa prepotência, ela precisa não mais fazer parte da vida daquele que caminha em Teshuvah. Tá? Então, esse apoio também nos lembra o que eu acabei de citar ainda há pouco. Muitas pessoas estão apoiadas em denominações religiosas. É um outro ângulo, né, de enxergar esse manco sobre suas mãos. A pessoa se apoia na religião. Mas o que nos conduz no caminho em direção, retornando para o eterno, é a Torá, a palavra do eterno. Tá? Então, imagina só, Filipe, ele quebrou esse paradigma dessa divisão que havia entre irmãos, no caso, em relação ao povo de Shomron, Samaria. Os samaritanos, olha que alegria, né, poder receber seus irmãos, pois são todos um só povo. E aquela discriminação, aquela desavença ficou de lado. E todos ali que estavam ali, pelo menos que relata o texto, receberam suas curas, seu milagre. Né? É importante sempre observar a presença marcante da Torá. Verso 8, e diz assim, e a gente vai concluir aqui com o verso 8. Vathi simra gedolah ba'ir Hari, e houve grande alegria. A palavra simcha quer dizer alegria, simcha, naquela cidade. Né? E houve grande alegria naquela cidade. Então, olha que incrível, em Kiryat, em Shomron, uma grande alegria, porque a Torá foi o ponto central, realizando ali o eterno grandes sinais pela sua palavra por intermédio, pelas mãos de Filipos e seus companheiros. Aqui uma ilustração para mostrar aí a alegria
das pessoas ali em Criat, em Samaria. Olha que incrível, né? É isso, meus irmãos. Eu quero aqui agradecer a todos pela sua participação, tá certo? Pela sua companhia no nosso estudo que está sendo realizado aqui pela graça do Eterno. Então deixo com você o meu Todarabá. Muito obrigado por tudo, tá, meus queridos? Pela sua participação, pela sua paciência, por prestigiar cada um dos estudos, não só aqui de Atos, mas o de ontem, né, com o Moré Marcos Felipe, com o Momento do Hebraico, hoje com Atos dos Emissários, amanhã com o nosso querido Moré professor Renato de Prísio, aos estudos de Shabat. No último Shabat tivemos o estudo com o nosso querido Moré Daniel, apresentando aí realmente com toda a força, com todo o gás, com toda a sua dedicação, e nós fazemos tudo isso com amor, tá, meus queridos? Então, novamente, Todarabá. Aqui você, para quem está chegando agora, aqui, isso, quase que eu não acerto. Isso, ó. Aqui você tem um QR Code, baixar PDFs. E nesse QR Code, quando você aponta a câmera do seu telefone, com internet, é claro, ele vai direcionar você para o Telegram aqui do canal. E lá você vai encontrar uma série de PDFs, uma série de estudos sobre diversos assuntos, e que você aí tem disponível a você gratuitamente, tá, gente? Nós não cobramos nenhum centavo por todos os materiais disponibilizados pelo canal, tá bom? Nem pelos estudos, e realmente é um prazer para nós, uma honra poder compartilhar com você estes estudos que são feitos com muito amor, tá bom? Ontem nós tivemos a honra de poder estudar com o nosso querido Moré, professor Marcos Felipe, diretamente de Feira de Santana, Bahia. Não esqueça, às 19 horas, Momento do Hebraico. Ontem estudamos com ele, e que, se o Eterno assim nos permitir, será o Moré Marcos Felipe quem vai apresentar a próxima porção do próximo Shabat, se o Eterno assim nos permitir, estivermos lá, tá bom? Então, muito obrigado, Moré Marcos Felipe, professor. Sempre no Momento do Hebraico nós procuramos estudar, aperfeiçoando os nossos estudos de hebraico. E você, depois que faz as aulas básicas de hebraico, está aí na playlist, aí toda terça-feira você vai aperfeiçoando, tá certo? O seu hebraico, verificando ali a gramática, as expressões, tá certo? Para você se familiarizar, e conforme o seu desenvolvimento, você vai percebendo a sua evolução, tá bom? Hoje tivemos Atos dos Emissários, Maasei Hashlichim, leitura interpretada no seu contexto original, toda quarta-feira às 19 horas, tá bom? Horário de Brasília, diretamente daqui de Manaus, tá certo? E amanhã não percam o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, ele que estará apresentando o programa Um Pedacinho da Torá, para a gente ter uma degustação do que nos aguarda no próximo Shabat. E aí você já vai saboreando, se preparando, certo? Absorvendo os alimentos da Torá, cada nutriente ao longo da semana, até chegar em dia de Shabat, para a gente fazer esse arremate final, como diz o Moré Daniel, né? Esse arremate. Ok, meus queridos, eu novamente agradeço a todos pela sua participação, pelo seu carinho, e desejo a você, Laila Tov, uma boa noite. Shavua Tov, Shavua quase que não sai, né? Shavua Tov, uma boa semana, e vou deixar você com esta maravilhosa dupla chamada Raparvarim, com a música qual será a música? Deixa eu escolher aqui. Costumava
costumava haver flores lá, tá bom? Da dupla Haparvarim. Ok, então, Laila Tov, uma boa noite novamente. Shavua Tov, uma boa semana. Lehik Traot, até logo.